Bom dia, queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez preparando este vídeo para levar à igreja na escola bíblica dominical. E, meus queridos irmãos, quantas coisas nós temos para conversar, para revê-los e saber como estão indo as coisas. Nós temos as informações recebidas pelo Zap, por telefone, mas não é a mesma coisa do que estarmos juntos. Mas, infelizmente, nós temos que tocar a vida, aguardar mais um pouco desta quarentena, que eu acredito que já estamos próximo do fim, e poder juntos ainda, não creio em abril, mas em maio, estarmos todos juntos, reunidos. Como eu falei no último vídeo, vão se preparando, pessoal do louvor aí, preparem cânticos, preparem gravações para vocês adorarem ao Senhor. Aos irmãos aí que gostam de trazer uma palavra, também se preparem para poder trazer uma palavra à igreja. Vocês que gostam de louvar e adorar a Deus, seja de qualquer outra forma, como através de poesias, testemunho. Acredito que nós temos muitos testemunhos, hein, meus irmãos? Por favor, coloquem alguns dos seus testemunhos em gravação aí no grupo da igreja. Irmãos, não vamos permitir que esse Covid separe a nós de uma comunhão. Sei que não é plena, mas pelo menos de estarmos mantendo um contato uns com os outros. Queridos, nós vamos falar nesta manhã da IBD sobre uma questão que tem atribulado muito a todos nós, que é um coração intranquilo. Quem não está com o coração apertado? Quem não está com o coração aflito? Quem não está com o coração triste? Nós ouvimos através dos jornais, da televisão, reportagens, muitas e muitas notícias ruins. Mortes do Covid na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, na França, números alarmantes. Aqui no Brasil, mais de, ou quase 1.000 mortes, mais de 1.000 mortes. E a tendência é se agravar. Então, não tem como o nosso coração não ficar aflito. Mas eu gostaria de trazer um tema exatamente o contrário. Um coração tranquilo. E eu sei que apesar das nossas aflições, das nossas lutas, das nossas tristezas, ainda conseguimos manter um coração tranquilo. Eu queria, nesta manhã, pensar com os irmãos uma palavra de Pedro, no capítulo de João, versículo 36, o capítulo 13. E não vai ser este o tema ou a mensagem em si, mas que a gente possa pensar um pouquinho. Quando Pedro, falando com Jesus, ele diz: Senhor, para onde vais? Jesus Cristo estava preparando seus discípulos para cumprir a sua missão à terra. Jesus estava já preparando seus discípulos para que eles pudessem compreender e entender o que seria a sua obra. E eles ainda não entendiam, não compreendiam, tanto é que Pedro faz essa pergunta: para onde o Senhor vai?
E pensando na pergunta que Pedro fez para Jesus, eu faço esta pergunta para vocês. Para onde você vai? Após a sua partida deste mundo, para onde você irá? Amada igreja, meus irmãos, eu creio piamente que vocês sabem a resposta, e isso tranquiliza meu coração por ser o pastor de vocês, pois a função do pastor é guiar as ovelhas para pastos verdejantes e principalmente, meus queridos irmãos, guiar as ovelhas para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. A pergunta é de extrema importância e são poucos os que têm a resposta. E a resposta correta. Porque há pessoas até que têm a resposta. Uma vez eu conversando com um jovem, falando para ele do Evangelho, ele disse: pastor, eu sei que eu vou para o inferno. Aquilo doeu muito no meu coração. Eu fiquei muito entristecido. Ele tinha a resposta correta. E ele não queria tomar uma atitude para mudar o seu caminho e a sua resposta. Portanto, é importante que as pessoas tenham a resposta correta e andem no caminho da salvação. É uma questão de vida ou morte. Nesta manhã, falaremos aos irmãos o porquê o Evangelho do Senhor Jesus Cristo produz em nós um coração tranquilo. Veja, irmãos, que nós abrimos o leque e encontramos em Jesus Cristo as respostas para as nossas vidas. Para termos um coração tranquilo, é necessário que nós sigamos o que é proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, devemos entender o que é o Evangelho. Na gravação passada que eu fiz aos irmãos para quarta-feira, já falei aos irmãos sobre o Evangelho. Os irmãos devem estar pensando, mas o pastor só fala do Evangelho? Mas o pastor só fala que Jesus Cristo veio aqui à terra, que Jesus Cristo veio aqui para morrer na cruz, derramar o seu sangue para salvar o pecador perdido? Sim, meus irmãos. Sim. Eu, como pastor desta igreja, irei falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pois é este Evangelho que transforma vidas. E se porventura nós somos salvos em Cristo Jesus, foi pelo fato de obedecermos a este Evangelho. E eu, de todo o coração, desejo que outras pessoas do grupo de vocês, que fazem partes da vida de vocês, amigos do trabalho, pessoas lá da escola que vocês estão juntas, que você diz que é e são amigos de vocês, e que, portanto, é necessário que eles também tenham a compreensão de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Deus, de muitas maneiras, se revelou aos homens. Agora, nós vemos Jesus se revelando através do seu Filho, o Pai Celestial, se revelando através de Jesus Cristo, seu Filho amado. Jesus se revelou a nós. E eu gostaria que você pensasse, meu irmão, minha irmã, que Jesus pode se revelar ao seu amigo, Jesus pode se revelar à sua amiga, ao seu colega de trabalho, através de você.
Você falando, anunciando o Evangelho, para que o outro tenha a experiência da salvação. O Evangelho das Boas Novas é Jesus Cristo entre os homens. Mas se Jesus está no céu, ao lado do Pai, como ele pode habitar no meio dos homens? Somente através de nós. Meus queridos, para termos um coração tranquilo, devemos ouvir a mensagem do Evangelho. E como nós um dia, lá no passado, ouvimos a voz do Evangelho, ouvimos o Senhor nos falando, também agora nós podemos ver o Senhor Jesus Cristo falando. Nos 3 primeiros versos, o Senhor Jesus diz: não se turbe, não entristeça o seu coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus diz: não se aflijam, não temam, tenham um coração tranquilo. Irmãos, aí voltamos a pensar. Como, Senhor Jesus, nós vamos ter um coração tranquilo passando por esta pandemia? Como, Senhor Jesus, nós vamos ter um coração tranquilo ouvindo as pessoas trazerem relatos de mortes, disso e daquilo? Como poderemos ter um coração tranquilo se ouvimos as pessoas dizerem que esta pandemia e esta quarentena vai trazer muito desemprego? Como ter um coração tranquilo se amanhã o desempregado seja você, seja eu, ou outra pessoa aqui do nosso convívio? E aí, meus queridos irmãos, nós começamos a temer. E é importante que nesses momentos nós venhamos a pensar, venhamos a buscar na palavra de Deus a promessa do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho 58 anos e agora, dia 26 de abril, eu farei 59 anos. E, meus irmãos, neste período, confesso a vocês que já passei por poucas e boas. Muitas lutas, muitas tribulações. Mas uma coisa eu posso dizer com toda tranquilidade: o Senhor não me abandonou por um momento nenhum. Já tive momentos de temor, já tive momentos de medo, já tive momentos de intranquilidade do meu coração, já tive momentos de grandes dificuldades na minha vida, mas uma coisa posso dizer a vocês, meus queridos irmãos: nesse período da minha vida, o Senhor não me abandonou, sempre esteve comigo. Portanto, quando Jesus diz: não se aflijam, não temam, tenham um coração tranquilo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, o Deus dos exércitos. E só teremos um coração tranquilo quando crermos no Pai Celestial, como Ele diz: credes em Deus e credes também em mim. E Ele, falando aos seus discípulos, Ele disse: vou para o Pai,
Vou para o céu preparar-vos lugar. E há muitos lugares. Muitos lugares. Eu vou para o Pai, mas prometo a vocês que voltarei. Voltarei para buscar vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam comigo. Outro fator para termos um coração tranquilo, basta compreendermos e aceitar o Evangelho. Se já temos e já aceitamos o Evangelho, amém, louvado seja o Senhor, e portanto agora é o momento de nós buscarmos a tranquilidade. Mas aqui o Senhor Jesus, ele disse, vocês conhecem o caminho. Vocês conhecem o caminho. Esta afirmação de Jesus leva-nos a duas respostas. Eu sei o caminho ou eu não sei o caminho. Tomé foi enfático. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como nós podemos saber o caminho? Na verdade, meus queridos irmãos, é muito simples. Ou sabe o caminho, ou não sabe o caminho. Se a resposta é sim, eu sei o caminho, louvado seja Deus, como eu disse, nós estamos tranquilos. Independente das circunstâncias. Independente do que está ocorrendo. Agora, se não sabe o caminho, tem que começar a buscar o caminho. E o próprio Jesus, ele diz aqui no texto, no versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus queridos irmãos, que nós, com esta palavra do Senhor Jesus Cristo, venhamos a tranquilizar o nosso coração. O Senhor Jesus já disse, e eu repito sempre esse verso, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, venceu as tribulações, venceu as aflições, não será, meus queridos irmãos, que a morte, ou o Covid, ou o desemprego, ou outra coisa venha nos tirar a nossa paz e a nossa alegria de louvar e glorificar ao Senhor? Porque Ele diz que vai cuidar de nós. E se Ele vai cuidar de nós, nós temos que ter a plena certeza e a plena segurança de que nós estamos sob o cuidado do Senhor. Portanto, descansem no Senhor. Tenham um coração tranquilo. Anunciem as boas novas de Cristo. O mundo está aflito, as pessoas estão aflitas. Provavelmente é uma oportunidade, uma chance de nós transmitirmos as boas novas do Evangelho. Provavelmente será o momento que elas vão dar ouvidos ao Senhor e à sua palavra. Que Deus abençoe a vocês nesta manhã, que nós tenhamos um domingo na paz, na graça do Senhor Jesus Cristo. Tínhamos aí programações para serem feitas aqui no templo, mas infelizmente por esta situação, pela quarentena, estamos afastados, mas continuaremos a manter o contato com os irmãos, continuaremos a falar e podemos assim, nesse período, e creio que será um período agora mais curto, mais rápido, para logo estarmos juntos. Deus abençoe os amados irmãos, uma boa escola bíblica dominical e que possamos passar juntos essa semana na presença do Senhor. Deus abençoe os amados irmãos. Amém?